Boa noite a todos! Boa noite, boa noite, boa noite! Mais uma live, estamos de volta, pessoal, estamos de volta! Ficamos uma semana aí sem lives, muita gente sentiu falta e agora então estamos aqui para retomar esse momento, para esse nosso bate-papo gostoso. Não é isso? Vamos aguardando o resto do pessoal chegar. A nossa convidada hoje, Maria Eugênia, ela vai chegar daqui uns 5 minutinhos, porque ela está terminando uma aula e então vai se organizar rapidinho para estar conosco daqui a uns 5 minutinhos, portanto, né? Maria Eugênia, eu vou apresentá-la melhor para vocês daqui a pouco, hora que for chegando a hora dela chegar, né? Antes eu queria falar um oi aí pro Daniel Pozobon lá de Florianópolis, tudo beleza, Daniel? Outro dia eu vi um pedacinho de uma live sua, tarde da noite, já você na cozinha, pelo que eu entendi, é um bate-papo enquanto você lava a louça, adorei isso. Viu? Até me deu vontade de fazer isso também, a gente fazer junto, eu fico lavando a louça de casa, você fica lavando a louça daí. Ilza, tudo beleza? Tudo bem com a família? Leopoldo, tudo beleza com você, Leopoldo e família? Saudade de vocês todos. Saudade aí dessas famílias queridas. Sara é nossa maior, ou uma das maiores frequentadoras aqui das nossas lives. Já tinha me mandado mensagem falando que estava sentindo falta e que ainda bem que retomamos, né? Na semana passada, o que aconteceu? Nós tivemos uma semana muito intensa de aulas, né? Então tivemos aulas de segunda a sábado, teve dia com mais de uma aula, inclusive, e foi uma semana que juntou, né? Iniciamos vários cursos aí com diversos professores, então tivemos o curso da Patrícia Gea de Zuc na segunda-feira, na terça a continuação do curso do Gustavo Fraga, Forró e Samba pelo Viés do Folclore, que se encerrou esse módulo ontem, mas na semana que vem a turma adorou e eles vão iniciar um novo módulo e estamos colocando novos alunos. É para trabalhar forró e samba de forma independente, né? Quem não fez o primeiro módulo não tem problema. Quarta-feira tivemos a aula da Juliana, continuando aí com esse curso Desmistificando o Tango, que enfim, o pessoal que está fazendo está amando, né? Uma abordagem completamente diferente do que normalmente os professores de tango costumam fazer. Quinta-feira o meu curso de bolero, onde eu utilizo os fundamentos para se dançar bolero, onde a gente melhora fundamentos para se dançar bolero, como é o caso do equilíbrio, da postura, pivôs, giros, variações rítmicas, projeção de movimento, para se utilizar não somente no bolero, mas de uma maneira geral, né? Na sexta tivemos um convidado especialíssimo que foi Patrick Carvalho, lá do Rio, um dos melhores professores de samba que eu conheço, esteve conosco aqui. Enfim, essa semana estamos continuando com muitas e muitas aulas, mas não podíamos deixar de retomar as lives. E a Maria Eugênia, que acabou de chegar aí, ó, Maria Eugênia já estava engatilhada, era na fila ali, uma das primeiras para a gente fazer a live, eu estava louco para conversar com ela, né? Vocês vão conhecer um pouquinho da Maria Eugênia agora, eu vou... enquanto ela acaba de chegar, né, eu vou enviar a solicitação para ela, mas enquanto ela acaba de chegar, eu vou apresentá-la pelo meu olhar. E quero conhecê-la muito mais, então quero que ela, assim que ela entrar aqui conosco, né, ela enviou uma solicitação aqui para facilitar, então já vou chamar ela aqui junto conosco. Ela é filha do Antônio Nóbrega. Vocês devem se lembrar que há poucas semanas atrás... Não é isso, Maria Eugênia? Tudo beleza? Tá tudo bem? Boa noite! Te fiz ficar numa correria hoje, né? Terminar a sua aula correndo aí para começar a nossa live aqui, então te agradeço muito. Eu tô disfarçada, eu tava roupa de exercício, eu só botei o chale aqui, vou fingir que eu sou chique e elegante. Muito bem, mas não precisa. Com chale ou sem chale, você é chique e elegante, viu? Então eu te agradeço
duplamente, né? Primeiro, por ter aceitado o convite para estar aqui conosco. Segundo, porque, né, mesmo nessa correria, termina a aula rapidinho, entra aqui na live, você topou estar conosco aqui para essa reestreia, né? Nós ficamos uma semana parados e agora estamos retomando essas lives. Toda quarta-feira, 18 horas, a gente vai ter live. Algumas semanas a gente vai ter algumas lives extras, mas quarta-feira, 18 horas, não falta. Então, Maria Eugênia, como eu estava começando a dizer aqui, ela é filha do Antônio Nóbrega, queridíssimo, artista maravilhoso, como eu dizia na live com ele, um dos artistas mais completos que eu conheço, né? Que canta, dança, toca, faz de tudo com excelência, né? E a Maria Eugênia segue os passos do pai em todos os sentidos, assim. É uma artista maravilhosa também, com quem eu tive contato algumas vezes quando a gente esteve com a companhia, com a Mimulus Companhia de Dança em São Paulo. Volta e meia eu vejo alguns vídeos dela dançando, inclusive recebi um clipe do Antônio Nóbrega há poucos dias, né? É você dançando lá no clipe? Sim, né? Exatamente, dançando ciranda, mas dançando ciranda, inclusive, sob um olhar contemporâneo também, não é? Como a gente vai falar aqui. Então, a Maria Eugênia, deixa eu acabar de apresentar, deixa eu organizar essa história aqui, né? Deixa eu primeiro acabar de apresentar ela. Então, a Maria Eugênia é filha do Antônio Nóbrega, bailarina, pesquisadora, que trabalha, ela vai explicar um pouquinho mais para a gente, ela trabalha com a cultura popular, trabalha com as danças populares brasileiras, mas como vocês devem ter visto na chamada aí da live, sob um olhar contemporâneo. O que coincide muito também com o trabalho que a Mimulus Companhia de Dança faz, ou seja, nós pegamos as danças de salão como base, como matéria-prima para o nosso trabalho, lançamos um olhar contemporâneo, né, sobre as danças de salão, desconstruímos, ressignificamos para levá-las para o palco de uma outra forma, né? E então eu achei muito legal assim ter a Maria Eugênia aqui conosco para a gente falar um pouquinho desses pontos em comum que tem entre os nossos trabalhos, mas também porque o trabalho que ela faz tem tudo a ver com as raízes de algumas das danças de salão brasileiras também. Mas independente de dança de salão, independente do que quer que seja, nessas lives aqui a gente fala de arte, a gente fala de cultura, a gente fala de dança, a gente fala de bem-estar, então a gente fala de tudo um pouco. Maria Eugênia, eu queria que você começasse então se apresentando, né? Quem é você, quem é a Maria Eugênia, mas me conta primeiro, você continua a ir longe de São Paulo, porque o seu pai me contou que você, um pouco antes da quarentena, tinha ido, eu imagino que para fazer uma pesquisa na área de dança, né, para o sertão, aí você vai nos contar onde, que lugar do sertão você estava ou está, e aí a pandemia te pegou de surpresa aí, e você ficou aí. É isso mesmo? Você continua por aí? Isso, continuo. Deixa eu, antes de mais nada, agradecer aqui o seu convite, Jomar. Para mim, eu fico muito feliz de compartilhar essa telinha e essa conversa. Eu lembro muito a primeira vez que eu vi a Mimulus lá em São Paulo, no Sesc Pinheiros. E eu fiquei apaixonada, assim. Eu falei, aí a família, assim, a gente falava, gente, o que a gente busca fazer com as danças tradicionais, eles fazem com a dança de salão, né? Assim, que é entender esses princípios e incorporar outras técnicas e tal, num trabalho cênico. Então, foi um dos trabalhos que eu pontuei e falei, olha, é uma referência, assim. Eu gosto muito e toda a harmonia, os temas dos espetáculos, né, que não precisam ter diretamente a ver com uma especificidade da linguagem, que é também isso, né? A gente cria um vocabulário a partir da nossa pesquisa para falar sobre o tema enfim, que quer comunicar, né? Eu fico muito feliz. Sobre a minha parada aqui, eu estava fazendo uma viagem que eu chamei de Planta do Pé na Estrada. Eu tenho um solo de dança que chama Planta do Pé e eu saí com ele pelo Brasil de carro, sozinha, me apresentando. Eu agendei previamente as apresentações, assim, fazia contato com o Sesc, com festival, com escolas, instituições, em cada estado, onde ia rolando contatos e tal, e fui agendando, criando esse roteiro e fui. Quando deu 6 meses da viagem, já tinha feito 30 cidades,
eu senti vontade de dar uma parada, assim. Eu falei, eu preciso parar, porque é muita informação. Porque eu ia apresentando e também procurando conhecer as manifestações locais, né? Então, era um fluxo assim, Jomar, eu lembro o quanto demorou para eu ter algum dia que eu ou não estava viajando, ou não estava apresentando, ou não estava dando oficina, ou não estava fazendo vídeo do cabeção nos lugares, né? Depois Uhum. do vídeo do cabeção. E aí eu falei, não, vamos parar. E aí eu tinha passado por aqui, por esse lugar que eu tô, que é a Fazenda Carnaúba, em Taperoá, no sertão do Cariri, na Paraíba. E eu falei, olha, esse é um lugar que eu pararia um pouco, assim, que eu daria uma respirada para voltar aos treinos cotidianos, voltar a um trabalho, né? E assimilar tudo isso. E aí, bem quando eu tava nessa parada, então foi depois do carnaval, eu vim para cá para dar 20 dias, chegou o corona. E aí, na verdade, eu dei muita sorte, assim, né? Tá muito bom para mim. Eu tava até Uhum. pensando esses dias, eu falei, gente, que loucura. Porque se eu tivesse que fazer um plano de vida, assim, escrever o meu sonho, o que eu queria por um tempo e tal, eu não faria uma coisa tão precisa quanto o que eu tô vivendo agora, sabe? Eu tô com pessoas boas, num lugar bonito, com uma estrutura para poder fazer o meu trabalho. Tá bem Que bacana, assim. legal, que legal. Bom, fiquei muito curioso com isso. Então, você passou por 30 cidades durante 6 meses viajando de carro sozinha. Sozinha. Só que maravilha, que inveja! Que inveja disso! Ai, você começou por onde, passou por onde? Conta um pouquinho pra gente disso. Olha, para não dizer que assim, sozinha, eu comecei pelo sul com um amigo, porque eu Aham, tava assim, assustada, né? Não sabia o que seria isso. Então a gente desceu para uhum, Santa Catarina e foi uma viagem que durou um mês. Então foi setembro do ano passado. Aí fiz um festival lá, Festival do Siquinho do Revirado, começou com eles. E, e aí a gente subiu depois desse um mês. Lá a gente fez Florianópolis, passamos por Curitiba. Porque assim, Gilmar, eu, eu ia agendando as apresentações, mas às vezes um lugar para o outro era muito distante, né? Eram 12 horas de uhum. viagem. Sim. E aí eu encontrava cidades no meio, e aí sempre nessas cidades que eu parava para dormir e respirar da direção, eu fazia alguma coisa com o cabeção, que é um boneco que eu tenho, não sei se você já viu. Eu já vi alguma coisa de vídeo, mas conta pra gente essa história do cabeção. É um boneco que é bem engraçado, assim, porque ele tem a cabeça muito grande, o corpo pequenininho, ele dá um efeito e Uhum. tal. E aí eu ia para os lugares ou para os eventos culturais da cidade ou para os pontos turísticos fazer vídeo com ele, que era um jeito de passar para o público, né? Botar nas redes e tal, características daquela cidade de um jeito bem humorado. Então, Aham. aonde eu não tinha apresentação, aonde era pouso, eu fazia esses vídeos com ele. E aí, isso, aí fomos para o sul, voltamos, no que a gente foi subindo, eu parei em São Paulo, 10 dias, viu que funciona, que não funciona, dá para fazer sozinha, dá para fazer sozinha, e fui subindo. Aí fiz Minas, Bahia, Pernambuco, Paraíba. E Sempre assim, cidades do sempre... interior? Sempre cidades do interior? Não. Fazia capitais também? Na maioria foi cidades do interior, acho que de capital eu só fiz Recife, porque tinha Aham. trabalho lá, né, por conta do carnaval, os espetáculos com meu pai. De Sim, resto, não, Salvador também, fiz Salvador. sim, sim. E E aí, então, foram 30 cidades. Você chegou, o mais acima, o mais ao norte que você chegou foi onde? eu acho que foi aqui na Paraíba. Aham, aham. É. E Que assim, tem uma maravilha! Ah, as pessoas falam, né, tipo, como é que é viajar sozinha? Eu não tenho essa sensação. Eu tive uma vez só do perigo, assim, porque eu faço trechos curtos. Então, eu aham, cheguei no máximo a 7 horas de viagem. Então, é sempre como se eu estivesse indo para uma cidade aqui pertinho, pertinho. E eu sempre tinha alguém me esperando. Isso eu fazia questão, assim, de arrumar algum contato de alguém que sabia que eu estava chegando, que ou eu ficava na casa, ou aham, eu ficava no hotel, mas ia jantar com a pessoa. Então, eu nunca me aham, senti sozinha nesse sentido, aham. assim. Que maravilha! E com patrocínio, sem patrocínio, como é que foi isso? Sem patrocínio, Gilmar.
eu cansei dessa história de ter que adaptar o sonho ao projeto e tal. Eu falei, eu quero fazer o que eu quero fazer e eu vou caçar um jeito de botar isso em prática, assim. E Aham. aí foi muito, isso que foi legal, foi muito em torno das relações, né? As pessoas me indicavam pessoas que podiam me ajudar nas cidades e então as escolas que me acolheram, os mesmos centros culturais. Tem vezes que eu fiz passando chapéu, tem vezes que eu fiz por nada, assim, porque achava que era uma obrigação fazer naquela situação. E o Uhum. meu o maior ganho, acho que quando a gente faz essas coisas assim, é o enriquecimento pessoal, né? Então, é meio poético, mas é mesmo, assim. O que eu recebia de carinho das pessoas, de gratidão, isso me alimentava e falava, cara, eu preciso fazer isso porque eu gosto de sentir que o que eu estou fazendo acrescenta, eu gosto de sentir esse carinho, eu gosto, sabe? Então, isso era uma troca, assim. Ao mesmo tempo, no espetáculo, eu me dava por inteiro e falava, olha, é isso que eu tenho. Então, foi muito em torno disso, assim. Poxa, parabéns, parabéns mesmo, assim, achei maravilhoso, maravilhoso, invejável isso. E imagina, pode falar. Não, só tenho uma coisa que eu gosto de falar, que as pessoas, quando eu conto, assim, tem uma coisa poética, né? Quando eu comecei a falar, eu vou sair por aí de carro sozinha e tal, houve muita gente falando, sempre foi o meu sonho, sempre foi o meu sonho. E eu achei muito engraçado, porque nunca foi o meu Uhum. sonho, Gilmar. Eu Ah, nunca é? almejei. E eu fiz isso, te juro por Deus, porque eu não tinha agenda em São Paulo. E eu falei, eu quero me manter com o meu trabalho. Eu não Uhum. consigo mais vender o meu espetáculo aqui, porque as coisas estão afunilando, né? Os recursos, os editais, nada dava certo. Eu entrei numa Uhum. deprê, de verdade, assim, eu falei, gente, Uhum. Então, foi uma estratégia de sobrevivência, sabe? Não foi? Que maravilha, que maravilha. Nossa, parabéns mesmo, parabéns mesmo. E você, com certeza, né, você já tocou nesse ponto, juntou um material de pesquisa maravilhoso nesse período todo, né, que tem a Foi. ver com o seu trabalho que você já fazia. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Foi. E teve umas situações assim bem mágicas que eu acho que é muito da coisa da viagem, que você tem que ficar assim com os sentidos muito atentos, né? Então, Ah, eu caí sem querer em coisas que eu sempre busquei. Uma das situações foi em Araçuaí, que quando eu era adolescente, eu ouvi falar do projeto do Tião Rocha, sabe aquele educador? já ouvi falar nele. Ele faz um trabalho que é muito em torno da importância do brincar, de resgatar as cantigas infantis. Ele é muito ligado à Escola da Ponte de Aham. Portugal. E aí eu sabia que tinha esse projeto de adolescente, falava, um dia queria, um sonho conhecer esse projeto. Numa dessas, em que eu ia de Minas para Bahia, né, para Salvador, eu fui fazendo um roteiro, aí falaram, passa em Araçuaí, que lá tem uma movimentação cultural muito grande e tal, mas não sabia o que era, e eu obedeci, fui para Araçuaí, chegou em Araçuaí, eu saí pela rua, cidadezinha pequenininha, perguntando, o que tem aqui, o que eu posso conhecer? Falaram, não, vai ali no Ser Criança, vai no Ser Criança. Aí fui no Ser Criança. Quando eu estava lá, que eu comecei a conversar com os monitores, era o projeto do Tião Rocha. Que E eu não legal. acreditei naquilo. Eu falei, gente, de repente eu caí aqui e fui fazer o cabeção lá. E foi uma coisa assim, Jomar, as crianças, mas muito lindas, assim, elas tem uma coisa que a gente acha que não existe mais, que é criança que gosta de brincar, que gosta de cantiga, que não está conectada no celular e que abraçava o cabeção e não queriam deixar ele embora. Uma coisa assim, belíssima. E outro foi em Minas, porque eu tenho uma coisa com os caboclinhos, eu gosto muito dos caboclinhos, e sabia que em Minas tinha caboclinho. Mas a coisa estava tão corrida que eu falei, puxa, não vai dar tempo de eu ir atrás dos caboclinhos de Minas. E aí um dia, depois de uma oficina, eu estava dando carona para uma aluna e ela falou, e a gente vai passar aqui em frente da casa do mestre do caboclinho, esqueci o caboclinho dele lá. E ele sempre fica sentado aqui na rua. Se você quiser amanhã de manhã passar aí para conversar com ele. E eu falei, quê? E foi isso. Aí no dia seguinte eu fui lá de manhã, antes de pegar a estrada, e ele estava lá, sentadinho, um mestre de caboclinho, com aquela casa, aí me botou para dentro, cheio de fotos, cheio de história, cheio de referências, e falando do caboclinho, e eu falei, gente, que maravilha isso, assim, fiquei emocionada também, falei, nossa, que rico. Então teve essas situações, assim, não Nossa, que planejadas. maravilha! É o acaso, o destino, né, que vai
vai nos ajudando e vai fazendo com que as coisas, né, tenham essa convergência, né? Que maravilha, que maravilha. E me conta, você está aí então desde março, está aí já há 4 meses, é isso? E Tô. quais são os planos? Ou não tem planos? A partir de agora? Olha, eu não sei. Eu não sei, porque agora que eu estou entendendo que a circulação não vai voltar, né? Não, Uhum, não vai ter essa opção. E aí estou entendendo que eu gosto muito do meio do mato, que esse uhum. esquema para mim de ter um lugar para fazer as minhas coisas é importante. Então, o meu plano, por enquanto, é isso: voltar para São Paulo e arrumar um cantinho no meio do mato e tentar reproduzir um pouco do que eu fiz aqui, lá em São Paulo, pensando que esse é um plano aí daí de vida, assentar, assim. Mas hoje, Maravilha. né? E aonde você está hospedada aí? Então, aqui eu Uhum. tô na fazenda da família do Ariano Suassuna. Foi minha Não, mãe. mas é tudo. Eu tô numa inveja de você. Mas eu tô numa inveja. Vai lá, me conta. Desculpa interromper, vai. Porque minha mãe, meus pais são amigos do dono da casa aqui, né? Sim. Que é hoje meu amigo também, o Dantinhas. E eles Uhum. já tinham passado por aqui algumas vezes e tal. E quando eu estava pela região, minha mãe falou: filha, não deixe de passar lá na Fazenda Carnaúba, fala com o Dantinhas e tal. E eu obedeci minha mãe e falei: tá bom. E aí foi isso. Aí quando cheguei aqui, fiquei maravilhada com esse lugar. Então, é isso também, um lugar com muita história cultural, assim, né? As conversas Uhum. e tal, me alimentam muito também, né? Não só a poesia da fazenda, dos animais, da paisagem e tudo, mas também as pessoas que me receberam aqui são especialíssimas, assim, eu não podia escolher melhor, assim, eu tenho 2 amigos maravilhosos. Que beleza, que beleza. A Maria Eugênia está falando, eu comecei falando, né, do Antônio Nóbrega, que ela está falando aí da família dela, enfim, que tem uma ligação, uma trajetória artística, uma história ligada também ao Ariano Suassuna, né? Então, olha como que as coisas vão se cruzando aí, vão se juntando maravilhosamente, né? Que beleza, que beleza. E como que você começou? Conta pra gente aí, como é que foi esse início da sua carreira? É, com essa trajetória que é peculiar, né? Infelizmente, eu acho assim que são poucos os artistas no Brasil que se dedicam à cultura popular, né, de forma profissional e que mais ainda que se dedicam à pesquisa da cultura popular, fazendo essa transposição, essa ponte, né, com a arte contemporânea, né, com o olhar contemporâneo, como a gente falou. Então me fala como que isso aconteceu, como que isso se deu, por onde que você chegou na dança, se foi através da família, como que foi isso, que eu tenho muita curiosidade para conhecer, para saber. Uhum. Eu vi aqui um comentário tá falando da Shakira, que é uma cabrita. Já já, se ela não vier, Shakira, se ela Ah, não vier, eu trago ela pra cá, que ela já tá famosa. como Olha, é eu que é? tenho uma Quem que é? cabritinha A dele. Shakira é uma cabrita que tem aí na fazenda, é isso? É, Que pera, ótimo! Gilmar. Onde que ela foi, meu Deus do céu? Será que ela foi buscar a Shakira? Gente, ela foi buscar a Shakira! Olha só, Para, temos a Shakira. Shakira participando da live. Não, eu acho que ó, essa live nossa, ó, talvez seja a única live que tem uma cabritinha participando dela. Eu tenho como convidada da minha live uma cabritinha Shakira. Não, Uma olha só, cabrita. eu estou fazendo uma live com a Maria Eugênia, com a Shakira. Não, essa live nossa vai ter que rodar o mundo, vai viralizar isso, né? Vai viralizar, com certeza. Ai, Conta muito pra bom. gente quem é a Shakira, então. Que amizade é Olha, essa com a Shakira? ela ficou Ah, famosa, Gilmar. Ela ah, foi enjeitada. É esse termo quando a mãe rejeita, né? Não quer mais. aham. A gente pegou, começou a cuidar, trazer ela pra cá e elas se apegam, né? Vira um bicho doméstico, olha aqui, que boazinha. Aí eu Sim, que comecei a postar, maravilha. comecei a postar e o pessoal perguntando, e ela é bem companheira, o ensaio, ela fica aqui. É uma figura.
Aliás, você está falando aí de ensaio, né? Da aula que você estava dando antes. Me conta, você segue dando aulas aí virtuais? É, Se não me engano, você está fazendo lives também. Então, você segue trabalhando virtualmente por aí? Como é que funciona? calma, falo isso ou falo lá do começo, de onde eu comecei? Vai, é muita coisa, né? Muita coisa. Ou como você preferir. Vamos lá, como você preferir. Tá Tá, anotado aqui, eu não vou esquecer de nada, não. tá. Eu Ah, vou começar falando lá da onde eu vim, aí eu chego aqui e conto como é que tá hoje. aham. Você falando, né, dessa questão da cultura Da sua brasileira, trajetória. Aham. da trajetória. Eu tive essa oportunidade, né, Gilmar, de ter acompanhado meus pais desde muito pequena, vendo essas danças tradicionais que têm muita pouca visibilidade nos meios de comunicação, né? Uhum. Então, naquela época, ainda sem internet, ainda menos ainda. E meus pais Uhum. sempre tiveram muito cuidado de tentar mostrar, revelar os valores desses ambientes. Não só, né, o que eles oferecem de artístico, né? A dança, o passo, o ritmo, o canto, mas assim, o que tem ali que você pode absorver, né? Então, isso, a particularidade com que cada um faz, a generosidade dessas pessoas, o olhar poético, a sabedoria, tudo isso eles sempre falavam, olha, presta atenção ali, assim. Então, Uhum. então é isso. Eu acho que eu, como tive essa oportunidade de vivenciar, eu me sinto um pouco responsável em estar passando isso. Porque se quem descobre, quem vê, né, não fala, galera, olha o que tem aqui escondido, né? Infelizmente está Aham. escondido assim. Então, Aham. então é um pouco isso. E daí isso. Aí aqui, quando eu parei aqui, aí bom, já engato assim. Foi muito bom, porque quando eu criei assim esse teatrinho, depois eu afasto a câmera e mostro. Eu falei, puxa, agora então eu vou me concentrar e qual é o objetivo? É mostrar isso das danças brasileiras? Aí eu retomei um projeto que eu comecei na faculdade, com um TCC de História, que chama Nos Passos da Nossa História, onde eu falo sobre, onde eu danço, mostro um pouco ali, né, do ritmo no corpo e falo Uhum. sobre a história dessa dança. E aí vem sendo muito legal, assim, porque isso me obriga a retomar os estudos, a manter uma rotina de trabalho também. E Uhum. então esse projeto vem é o que agora mais me ocupando, assim. E fora isso, ficar pirando, né? Porque é isso, agora a gente tem também um teatro que é a céu aberto. A gente tem ideias cênicas e tal, e vai Aham. construindo essas linguagens do vídeo, né? Que são novas, assim, pelo menos para mim e Sim. explorando. Maravilha, que maravilha. Como é que é? Então você falou desse teatrinho aí, isso aí, que canto é da Fazenda? Onde que é que isso acontece aí? Aqui era a garagem do Dantinho, coitado. Ah, Aí eu é? falei assim, vou usar 2 horas por dia e tal. Aí botei um espelho, aí eu trouxe, antes de vir para cá, eu fiz um bate-volta de avião em São Paulo para um trabalho. Aí quando eu vim, eu já trouxe meu linóleo, que eu falava, quando eu ficar lá 20 dias, eu faço uma Aham. salinha. Aí botei o linóleo, aí falou, ficou uma sala de dança. Eu falei, para live. Aí fiz, acha que linda, vou ter que te tirar. Meu panelinho aqui, ó. Aí, deixa eu tirar Hum. aqui. Acho que se eu virar assim. Pronto. Então isso Aí era eu uma montei. garagem. Isso era uma garagem. Que legal. E aí você colocou essa iluminação. Aí eu fiz essas gambiarras, até aprendi a mexer nas coisas elétricas, tudo. Aham. Aí a gente criou um móvel aqui, ó. Ele sobe e desce. Que legal. Colocou o Inventando. espelho, Coloquei o espelho. tripés para filmagem. Que excelente. Fui, fui aos pouquinhos organizando, assim, esse teatrinho. Que maravilha, que maravilha. Nossa Senhora. E aí, voltando um pouco na pergunta anterior, você começou estudando, foi com seus pais, você estudou outras técnicas de dança, estudou dança clássica, estudou contemporâneo, como é que é isso? Uhum.
Então, eu comecei a aprender as danças nessas ocasiões, nessas festas populares, e meus pais traziam muitos dançarinos, né, das brincadeiras, brincantes de cavalo marinho, de caboclinho, para dar aula em São Paulo. E aí eu fazia essas aulas também. Com 9 anos, eu comecei a participar dos espetáculos do meu pai. E aí, quando eu acabei a escola, eu optei em não fazer faculdade. Falei, cara, eu quero fazer uma grade de horário, assim, uma rotina de aulas de dança. Porque as faculdades da capital são tem pouca prática, assim, né, de dança. Não era o que eu queria, eu falei, vou fazer uma grade. Aí o balé foi, a partir dos 18, eu tentava fazer o balé com a maior frequência que eu conseguia, o balé da Zélia Monteiro, que é um balé muito especial, assim, né, que ela tem como princípio a técnica do Klaus Viana, que entende mais os princípios ali musculares do balé do que propriamente a forma. E aí eu ia incorporando esses princípios técnicos dessas danças mais formais e aplicando nas danças brasileiras. Eu vou fazer igual meu pai, eu vou falar mostrando. Então, por exemplo, Ótimo! Então, deixa eu um pouco mais. O caboclinho, né? Que é essa dança que eu gosto. Ela tem muita precisão e essa abertura das pernas. Então, eu entendendo, falava, para rodar a perna no balé, eu tenho que acionar essa musculatura e tal, a colocação é lá. Então, como é que eu incorporo essa colocação aqui no passo do caboclinho? E fazendo isso com o contemporâneo, com várias outras linguagens, assim, mas sempre somando a pesquisa em cima das danças brasileiras. Que maravilha! Interessante que agora, na hora que você foi mostrar, eu me dei conta, né, de quando eu te vejo dançando, e da última vez que eu te vi, né, por vídeo, foi nesse vídeo maravilhoso. Aí, como é que é o nome da música mesmo? Linda música, que é de autoria do seu pai, né? Ai, meu Deus. Qual, João? Ah, Ciranda! Como é que é o nome da música? Não é... Ninguém solta a mão, ninguém? Ninguém solta a mão de ninguém. Exatamente. Que o Nóbrega me mandou o vídeo no YouTube. Fica a dica aí. Pesquisa lá no YouTube, que é lindo, que é maravilhoso, que é o Nóbrega cantando com diversos artistas. E tem vários momentos a Maria Eugênia dançando, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Antônio Nóbrega, é só colocar no YouTube lá que vocês vão achar. Mas eu me dei conta, na hora que eu te vi dançando aí agora, como que me chama a atenção os seus pés. Alguém já te falou isso? Você dançando? Como que é marcante, assim. Agora que eu caiu a ficha, assim. Várias vezes eu já te vi dançando, assim, em vídeo, mas nunca me dei conta, assim, racionalmente. E agora, na hora que você estava fazendo, porque acho que estava focado mais embaixo, eu falei, nossa, os pés dela chamam muito a atenção. Que eu acho que tem muito isso, assim, né? Um flex bem pronunciado, né, que tem a ver com essa questão do popular e tal, mas assim, me chama muita atenção, seu pé fica lindo assim, nesse flex assim, pronunciado dessa forma, viu? Ninguém tinha te falado isso ainda não? Eu acho que sim, porque o espetáculo que eu faço se chama Planta do Pé, e ele tem a ver com isso, assim. E aí eu acho que tem duas coisas, né, essas danças que eu brinco de planta do pé, porque é como se elas fossem a minha raiz, assim, né? Planta enquanto vegetação, elas têm essa característica, né? Desse contato do pé, assim. Geralmente as danças tradicionais, elas têm, né? Esse corpo aterrado. Sim, assim. sim. E tem uma coisa que eu não nego, que é a referência do meu pai. A dança do meu pai é muito assim. Ele tem isso. Né? O pé é muito marcante, muito não é? presente, E aí é isso, planta do pé também é isso. Eu venho do meu pai, eu não tenho como negar. Eu lembro de eu jovem, adolescente, tentando copiar ele no espelho. Falando, não, mas acho que meu pai faria assim, faria assado. Aí depois você vai construindo, mas não tem como. Que legal, que legal. Ó, só um parênteses aqui, antes da gente continuar a nossa conversa, eu queria já deixar aqui o convite para a hora que você quiser vir a Belo Horizonte, tá? O nosso espaço está à sua disposição. A hora que acabar o pandemônio ou, enfim, condições, né, especiais que, sei lá, o que vai acontecer, né, como que a gente vai retomar isso. Mas o nosso espaço lá na Mimulus é um espaço
que a gente pode organizar assim, de diversas formas. É um galpão, então tem uma iluminação básica, tem rotundas, a gente pode colocar rotunda, tirar rotunda, abrir tudo, fechar mais o espaço, enfim. Tem uma sala menor também em cima. Então, o nosso espaço está à sua disposição, a hora que você quiser vir para ministrar uma oficina, para fazer um espetáculo, tá? Para ficar hospedada lá. Você fica, tá bom? À disposição. Vou adorar te receber aqui em Belo Horizonte e divulgar o seu trabalho aí, porque eu acho que é muito, muito, muito merecido, viu? Então, espero que logo, logo, após o pandemônio, aí, a gente possa fazer isso. Você vem descendo aí. Com certeza não vai ser tão gostoso, nem de longe, né? Em relação a esse lugar que você está aí. Mas, né? Ao nosso lado, por exemplo, você deve conhecer o Maurício Tizumba, que faz um trabalho que é o tambor mineiro, então está muito ligado, totalmente ligado às raízes populares, ao congado. Ele desenvolveu uma forma, um estilo próprio de tocar os tambores, né? Por isso que ele chama de tambor mineiro, que é o espaço dele. Eu espero, né, que o Tizumba, com tudo isso que a gente está passando, ele continue conseguindo manter esse espaço dele, que é exatamente vizinho, do lado do nosso galpão. Então, eu acho que você vai poder transitar assim, entre um e outro. Você vai amar o trabalho do Tizumba, com certeza. Vai poder transitar aí, vai poder trocar muita coisa com ele. A minha mãe, que é a nossa produtora, que é a nossa chefe, que foi quem fundou a Mimulus com o meu pai em 1990, ela está aí na nossa live. Aliás, não é qualquer live que ela assiste, então você está bem cotada, que ela está aí assistindo a sua. Ela já escreveu aí, ó, pode vir já, tá? Então a chefe já autorizou, tá bom? Já autorizou. Mas voltando ao que você estava falando antes, você tocou no ponto de não querer fazer universidade, né? Infelizmente é isso que você falou. As universidades de dança, em sua maioria, elas priorizam muito pouco a prática, né? São universidades de dança voltadas muito para formar professores, né? E eu acho que isso, pelo que eu tenho visto, assim, ultimamente tem sido muito questionado. Eu tenho visto mudanças nesse sentido também, né? De introduzir mais a prática, até mesmo para que, né, o professor, se ele tem um traquejo maior com a prática, com certeza ele vai ser um melhor professor de dança, né? Mas normalmente a universidade fica muito voltada para a teoria, e eu acho que cria uma cisão assim também, né? Tem os teóricos da dança e tem os que trabalham com a dança na prática, né? Eu já quando começou a graduação em dança aqui em Belo Horizonte, na UFMG, o Arnaldo Alvarenga, que foi o criador do curso, que foi quem iniciou, quem levou para frente o curso, e é quem está à frente até hoje, que é um grande pesquisador, bailarino, professor, enfim. Ele ainda falava isso comigo, ele falava até do meu trabalho, ele falava, João Mar, né, a gente precisa de pessoas como você que conseguem transitar entre a teoria e a prática, né? E eu acho que isso faz falta na universidade, até mesmo para conseguir atrair pessoas como você, que é uma artista maravilhosa, né? Mas que de repente, não quero fazer universidade porque não vai ter tanta prática, né? Então, enfim, só um parênteses aqui que eu acho que é importante a gente falar e trabalhar para que isso aconteça, para que melhore isso, né? Porque eu acho que se a universidade fosse assim, com certeza você ia querer passar por lá também, que ia te acrescentar muito. Mas eu acho que eu não tenho dúvida de que universidade maior do que essa que você está fazendo, né? De passar por tantos lugares diferentes, tão ricos, conviver e aprender com tantas pessoas diferentes, isso aí nenhuma universidade consegue ensinar, não é não? Com certeza. Muito bem, muito bem. Então, olha só, você fala um pouco dessas danças para a gente. A gente falou, por exemplo, você falou da ciranda, você falou do caboclinho e tal. Essas danças, eu vi que tem eu já conheço um trabalho que eu imagino que você tenha apresentado também com a companhia do seu pai, né, que é o Semba, que está ligado às origens, né, à história e, enfim, às origens, às raízes aí do samba. Fala um pouquinho para a gente também dessa relação da sua dança com o samba, né, da sua dança, assim, maneira de falar, né, do seu trabalho com o samba. E desse espetáculo também. Né? Olha, vou dar uma volta assim.
Esse espetáculo foi especialmente muito bacana o processo para mim, porque eu assumi a direção coreográfica dele, né? A parte de dança, Ah, foi que eu legal. que fiz a direção. E foi um desafio muito bom, assim, foi um ato muito generoso do meu pai, né? De dar essa oportunidade, assim, claro que com muito diálogo ali. Uhum. E então teve esse lugar de aprendizagem. E em relação ao samba, Gilmar, espera que tem duas coisas para contar. Não, eu vou falar de... eu acho que a minha relação com o samba é quanto representante dessa nossa herança negra, né? Samba, você deve saber, mas vou falar para o pessoal da live. Sim. Samba vem de semba, que é umbigada em banto, Uhum. né? E a gente tem muitas das nossas danças populares é a presença da umbigada, é muito recorrente isso. Uhum. E é muito legal o porquê disso, né? Onde a maior hipótese disso é porque os negros que vinham da África, né, traficados, eram majoritariamente jovens adolescentes, entre 12 e 25 anos, que eram os que sobreviviam à crueldade do processo. E dentro da escolaridade africana, esses ritos, eles estavam nesse momento nos ritos de iniciação à fertilidade, né? Chama esse conjunto de ritos que iniciam esse processo da fertilidade chama mucandas. E eles têm com muita frequência justamente esse movimento da umbigada que representa esse momento, né? É um símbolo desse processo de puberdade e tal. Então, como chega majoritariamente essa faixa etária aqui no Brasil, são esses ritos que predominam no cotidiano deles, né? E por isso eles se Uhum. espalham no Brasil e vão se ramificando, assim, né? Em tantas linguagens. Então, dentro da minha pesquisa, assim, isso está muito presente, né? Todo esse nosso legado ancestral africano, procuro trazer e mais do que nunca valorizar, né? Falar, gente, olha esse nosso passado, olha esse nosso legado rico, assim, né? Uhum. A minha mãe, inclusive, está colocando aí, quem não conhece o trabalho da Mimulus não vai entender o que ela está colocando aí, então deixa eu até explicar. Ela está colocando, do lado esquerdo de quem sobe tem um bigada. Do lado esquerdo de quem sobe é um espetáculo do repertório da Mimulus Companhia de Dança, é um trabalho de 2006, totalmente baseado na cultura popular brasileira, nas raízes da cultura popular brasileira, mas com um olhar contemporâneo, né, como você sabe, que a gente costuma fazer. E então o trabalho é todo baseado nas raízes ali do samba, do choro também. E o que ela está colocando que tem um bigada, só uma curiosidade, né? Durante a montagem desse trabalho, quando a gente estava criando esse trabalho, eu rompi os ligamentos do ombro. Nem era um ensaio desse trabalho, a gente estava apresentando em Florianópolis, terra da Lurdinha, que está aí nos assistindo, e eu tive um pequeno acidente ali no ensaio, rompi os ligamentos todos do ombro. Então, nesse processo de recuperação, eu não fiz a cirurgia, eu tinha que fazer muitos exercícios com o Teratube. Para quem não sabe, o Teratube é um elástico, né? Como se fosse um tubozinho de elástico, que eu tinha que fazer. Então, eu carregava o Teratube para todo lado comigo, tudo quanto é lugar que eu estava. Eu estava, na época, fazendo um curso, inclusive, com o Arnaldo Avarenga, que era a Pedagogia do Movimento para o Ensino da Dança, e eu ia para a sala de aula com o Teratube, puxava e exercitava, que foi a forma que eu encontrei de não fazer a cirurgia e recuperar o meu ombro. E está aí até hoje, inteirinho, Não fez. né? Não fiz a cirurgia, não. Olha, Ele é bem tortinho, ó. Mas funciona com uma beleza. Assim como eu já rompi o cruzado anterior do joelho e também não fiz a cirurgia, não. também não Funciona sei. super bem. Agora no pandemônio é que eu não tive como escapar, que eu tinha uma hérnia, na verdade, tinha umas 3, 4 hérnias que eu estava adiando a cirurgia há tempos, hérnia inguinal, umbilical aqui também. Mas eu falei, Sei. agora, né, tudo parado, a companhia parada, a escola parada assim, entre aspas, Perfeito. porque nós estamos funcionando muito aqui no virtual, né? Aí eu falei, deixa eu resolver esse negócio de uma vez. Aí tomei coragem e fiz a minha cirurgia de hérnia. Mas voltando ao que eu estava dizendo, então eu ficava com aquele Teratube fazendo exercício e ao mesmo tempo criando um espetáculo. Aí um belo dia eu falei, pô, isso aqui vai funcionar para alguma coisa de coreografia, porque é um elástico que ele estica muito, é muito legal, assim, dá um movimento super legal. E ele entrou no espetáculo justamente para produzir de uma forma, né, poética as umbigadas.
Então a gente enrolava, né, os pares pelo elástico, né, pela cintura, e esse elástico, então, ele fazia o afastamento dos pares e depois o encontro dos umbigos, as umbigadas, né? Então foi uma forma poética que a gente usou de brincar com essas umbigadas no espetáculo, e é o que eu falo assim também, você estava falando, eu estava lembrando muito disso, assim, como que o acaso, né, os acasos contribuem para os nossos processos de criação, isso que você falou, né, dessa sua história aí recente, é maravilhoso. E é isso, quer dizer, foi um acaso ali de ter rompido o ombro que me levou a isso, que chegou um momento super marcante do espetáculo, um momento lindo, onde você tem elásticos enormes e tal, cruzando ali, produzindo essas umbigadas, né? Você ficando atento no processo, né, para essas coisas que surgem escondidinhas assim, mas você também está bem atento para falar, aqui tem coisa, né, e resgatar e evidenciar. Sim. Você tinha falado de duas coisas que você queria dizer, você já falou, você esqueceu? Eu posso passar para frente? Pode ir. Me conta, você está registrando isso como, essa sua viagem? Você escreve, você fotografa, você filma, como é? Porque você deve estar com um material lindo e vasto, né? Isso. Eu filmo, eu peguei um celularzinho melhor, assim, para filmar, e tenho um diário. Sim, que eu agora até chamei ele de Coronalivros. Eu vou registrando, tadinho. Ele tá meio de lado, porque a gente vai se colocando a fazeres e tal, e esquece, às vezes, desse momento, né, de sentar, que é sempre um momento de introspecção e saudável, assim, mas a gente vai relegando. Mas eu tento manter ele. Isso, e também tem uma coisa das redes, né, que eu sempre fui bem resistente, Jomar. Assim, eu demorei para assumir que tinha que priorizar as redes e colocar e divulgar e tal. Eu tenho um pouco de preguiça desse mundo, assim. Mas então estamos iguais. Eu também era assim. E é o que você ia falar. Agora temos que, né? Temos que nos render. Exatamente. E tentar fazer disso, tentar mudar essa chave, assim. Para mim, eu fui até que mudei e falei, cara, agora esse é o meu teatro. Eu gosto de estar no palco, então eu gosto de estar na pele. Eu vou tentar ser criativa, eu vou tentar fazer do processo um processo prazeroso, né? Então, filmar vai ser legal, pensar no que vai postar vai ser legal e tal. E agora deu um clique, assim, dá tipo semanas. Falei, é isso mesmo. Então, ele tem também sido um jeito de manter um registro, sabe? Dessa epopeia. Maravilha. Valéria Alcântara, que está aí nos assistindo, falou que, né, não conhecia a Mimos, agora já está nos seguindo e adorando a live. Venha para Recife. Valéria, Recife foi uma das cidades onde a gente mais já se apresentou ao longo da nossa trajetória aí com a companhia. Inclusive, assim, década de 90, final da década de 90, a gente ia muito para Recife. Tinha um grande produtor aí ligado à dança, que era o Chiro, que infelizmente já faleceu, e ele produzia grandes festivais, eventos de dança. Então, já dançamos aí em vários teatros em Recife. Tem algum tempo já que a gente não vai. Eu ministrei muitas oficinas aí em Recife, tenho muito carinho por Recife, adoro Recife, né? E já tivemos diversas outras vezes aí com diversos outros espetáculos. Então, Valéria, fica atenta aí, você disse que já está nos seguindo, né? Nós temos o Instagram da Companhia de Dança, Mimulus Cia Danca, temos o Instagram da escola, que é esse que a gente está fazendo as lives, Mimulus Danca, assim como temos o canal do YouTube da escola e da companhia. Então, fique atento aí que são dois trabalhos que seguem em paralelo, mas a gente gosta de separar assim, né, as postagens e tudo mais, apesar de que, né, o que a gente está falando aqui hoje tem a ver com o ensino, tem a ver com a escola, mas tem a ver com a criação, tem a ver com a companhia também, né? Essa live ela fica no nosso IGTV, mas ela vai também para o nosso canal do YouTube. A gente tem concentrado as lives no canal da escola, Mimulus Escola de Dança. Tem um acervo maravilhoso aí, já devem ter sido, sei lá, quase umas 50 lives já. Então fiquem atentos. Quem entrou depois, quiser recomendar aí para outras pessoas, além de ficar no IGTV, tem lá no nosso canal do YouTube. Entra amanhã, provavelmente já deve estar lá no nosso canal do YouTube. Mas eu estava te perguntando desses registros. Pode falar, você ia falar alguma coisa aí. Aproveitar esse ensejo assim, do comentário e também de falar das redes. Eu, né, que tinha essa resistência... Eu não me imagino, Gilmar, fazendo essa viagem que eu fiz sem as redes. O que eu tive de gente que me amparou fisicamente
que me descobriu pelo Instagram, que daí viu o meu trabalho, passou para outras pessoas, e de eu criar relações verdadeiras, pessoais, através das redes, delas cumprindo o que elas são, redes realmente de contato, assim, foi incrível. Em muitos momentos eu parava e falava, olha o que isso aqui está me proporcionando, assim. Então eu tô vendo umas pessoas comentando ali, é gente que eu já escrevo como se eu tivesse uma intimidade, assim, falando, gente, viraram amigos, assim, oi e tal, isso é muito rico, né? Com certeza. E, né, a gente, é o que eu disse, assim, eu pessoalmente, eu tenho até um Instagram lá com o meu nome, um fake, eu uso, esse, que é o da Mimulus, né? Então, assim, a gente já vinha há algum tempo tendo, né, Instagram, Facebook, etc., da escola, da companhia, mas eu, pessoalmente, nunca cuidei muito, sempre preferi me dedicar a outras coisas. Aí, agora, né? Estou aqui direto, muitas lives, e justamente também por isso, porque foi a forma como eu encontrei de manter o vínculo, né, com as pessoas que fazem parte da família Mimulus, com os nossos alunos, e como isso tem sido gratificante, né? Esse retorno deles, inclusive, nos dizendo a importância desse momento, por exemplo, esse bate-papo aqui, para tornar mais leve esse período, né, para eles. Então tem sido muito gostoso assim também fazer essas lives, né? Onde, né, outro dia um amigo meu ainda me perguntou, falou, mas você não ganha nada com essas lives? Eu falei, não, peraí, né? Eu posso não ganhar nada financeiramente, mas, poxa, o quanto eu estou aprendendo aqui com você e com outros convidados, e o quanto eu estou proporcionando de bem-estar, de coisas boas, de aprendizado para as pessoas que estão nos assistindo, não somente agora ao vivo, mas que assistem depois também. Então, assim, eu ganho muito, né? A gente ganha muito. E esses registros, né, eu te perguntei dos registros, porque eu fico pensando assim, fico viajando, que eu acho que você deveria pensar aí para o futuro, não sei. Né? Primeiro, eu acho que você deve seguir viajando mais e mais e mais, né? Mas eu acho que você deveria pensar numa forma de tornar isso, esse conhecimento, essa experiência que você adquiriu, mostrar isso para as pessoas. Sei lá, um livro, sei lá como que seria, né? Mas eu fico viajando nisso, assim, porque eu adoraria, por exemplo, eu seria o primeiro a adquirir um livro, né, falando desse período, dessa sua vivência, né? Deve ter registros lindos, fotos lindas, então pensa nisso. Já passou pela sua cabeça isso? Sim, essa coisa do livro é uma coisa que eu sempre tive em mente, assim. Encontrar esse formato, eu gosto de escrever e tal. E eu gosto porque eu acho que tem várias coisas interessantes de compartilhar, sobretudo para os artistas, assim, que é um pouco isso, né? Como foi aquilo que eu falei no começo, uma estratégia de sobrevivência, né? Como caçar uma maneira de tentar sobreviver com o trabalho. Então, você não precisa fazer necessariamente isso que eu fiz, mas tentar olhar o entorno e as possibilidades e se adaptar, assim. Então, acho que compartilhar isso de algum jeito pode colaborar também, assim, né? Sem dúvida. E você estava dando uma aula antes, era isso? Você estava ministrando uma aula. O que era? Eu estava fazendo Pilates. Eu vou aproveitar e fazer a propaganda que eles me apoiam. Eu faço Pilates com a Global Pilates, pessoal. Eles são maravilhosos e eles se adaptaram muito bem ao mecanismo virtual. Então, eu faço lá pelo menos 2 vezes por semana a minha aulinha e tal, para dar conta. Mas eu vou aproveitar também que teve alguém que perguntou uma hora, falou, tem aula disso? Sim, às vezes eu dou umas aulas, aí lá no meu Instagram eu aviso, e vou também aproveitar esse sábado, Gilmar, eu vou fazer uma live sobre o caboclinho, né? Essa que eu falei nos passos da nossa história. Então eu vou chamar 3 convidados, um deles é do caboclinho, um dançarino, o Paulinho, aí ele vai mostrar, vai contar da experiência dele, e os 2 outros são pesquisadores. E aí é isso, a gente mostra mostra e reflete, eu falo um pouco da história. E aí, geralmente, eu faço assim, eu faço a live do ritmo, e daí, depois de uma semana, eu faço a oficina virtual do ritmo. Então, para dizer que daqui uma semana, provavelmente, vou dar uma oficina de caboclinho.
Que legal, que legal. Marca a gente aí, envia a divulgação Tá, para mim, envia por tá, né? WhatsApp também. A gente Tá. posta lá, a gente está com um canal no Telegram, então fica a dica aí para as pessoas, né? Esses canais do Telegram estão funcionando muito bem. Então lá, quem está no nosso canal do Telegram recebe em primeira mão, na maioria das vezes em primeira mão, as notícias sobre os nossos eventos, as nossas aulas, etc. Então manda para mim, porque vai ser muito legal. Os nossos alunos vão adorar participar. Eles acabaram de fazer esse módulo, como eu falei, que é um módulo, né, de forró e samba, mas pelo viés do folclore, pelo viés dessas danças populares, né? Então, assim, tem vários alunos que vão adorar participar. Não deixa Ah, de mandar, não legal. deixa de mandar para a gente. A Tá. gente agora, por exemplo, 7 horas, a gente tem uma aula iniciando, a gente tem ministrado muitas aulas virtuais, é a Mimlos Digital, né, que a gente fez, já era nosso projeto, e a gente fez acontecer, deslanchar rapidamente, né, nesse momento, mas já estava nos nossos planos e vai permanecer mesmo depois que o pandemônio passar, né? Aham. E agora, às 7 horas, inclusive, a gente tem uma aula com a Juliana Macedo, que é minha parceira já há 27 anos, de quem eu nunca tinha ficado afastado, né, durante tanto tempo, né, em 27 anos, nunca ficamos tanto tempo sem dançar juntos, né? Então ela está ministrando um curso maravilhoso, que é um curso Desmistificando o Tango, é o tango através da consciência corporal, e aí eu já anuncio aqui para as pessoas não perderem. Semana que vem, a minha convidada da live é a Juliana. Então, após 27 anos dançando junto e 4 meses separados, nós vamos aqui, né, bater papo sobre esses 27 anos de trabalho juntos, bater papo sobre, né, tanta coisa que a gente já viveu, que a gente já aprendeu, que a gente já experienciou junto. Então já fica o convite, quarta-feira que vem nesse mesmo horário, é com a Juliana Macedo. Nós temos ainda alguns minutinhos. Tem algum Opa. assunto, alguma coisa que você queira contar para a gente, algo que você não falou, alguma coisa que você queira anunciar, mais alguma propaganda além do Pilates? Ah, vou aproveitar então, falar do Brincante também, né? Que é esse espaço dos Sim. meus pais. Ai, que eles são, olha, não é porque são meus pais, não, mas eu admiro muito eles. Não é, eles Eles são são do nosso muito time. admiráveis, viu? Eles Pode falar. são, eles são assim, nosso time também não eram nada conectados assim. O Brincante, né, não tinha ainda essa abertura no mundo virtual, mas teve sempre essa cobrança. E agora, assim, obrigou de fato, né, a se colocar e criar atividades e espetáculos e oficinas. Eles estão mega empenhados, assim. Aí o Brincante também está com uma gama enorme de cursos de férias agora em julho, que está muito legal, assim, a programação. E vai ter espetáculo, eu vou estar em espetáculo, meus pais e tal. Então, eles, né, são mais do que apoiadores, assim, né? Minha escola é o Brincante, é a minha família, né? Sim, eu vi várias coisas, várias iniciativas de vocês, vários cursos, sempre ligados, né, à cultura popular, seja a música, a dança, o canto, né? O Brincante em Casa, como que é que chama? Conta pra gente aí, como é que tem um nome? Ah, o Brincante em Casa. Brincante em Sim, Casa, não é isso mesmo? é, Que é, é. que é mais um desses espaços culturais, assim como a Mimos e tantos outros, né, que estão tendo que se reinventar e lutando aí para, né, conseguir se manter. Eu falei também do Maurício Tizumba, nosso vizinho de lado lá, né, que é essa história que tanto se fala, né, a forma como o artista conseguirá, né, se manter, sobreviver a esse momento, né, em que as dificuldades são tantas. Maria Eugênia, nós temos mais um minutinho. Eu queria te mandar um beijo enorme. Eu queria te dizer assim que eu estava já com uma expectativa grande para essa live. Mas eu te confesso que foi uma das lives que eu fiz, dentre essas tantas, que eu mais assim fiquei entusiasmado. Falei, nossa, mas que legal isso! Né? Tanta coisa legal que ela está falando aí, poxa! Então, assim, aproveita muito essa sua viagem aí, tá? Aproveita muito esse seu momento aí. Passa por aqui, reitero o convite, a Passo. Mimos está aqui de portas abertas te esperando, tá bom? Um Aham. beijo enorme, um beijo para todos que nos assistiram aí. Sigam aí a gente no Instagram. Ó, novidade, hein? A gente vai lançar cursos novos agora início de agosto, tá? Curso vai estar num curso meu de coreografia. A gente vai ter nos próximos dias
cursos de história específicos aí de tango, de samba, de salsa, etc. E vamos ter novas oficinas com a Juliana, novas oficinas com o Gustavo, comigo e outros mais. Fiquem atentos. Tá? Algo mais? É isso. Beijo, então. Beijo, Valeu. agradeço muito, Jomar. Foi uma delícia. Eu sempre fico meio nervosa assim com entrevista, mas acho que foi bom isso. Não pareceu de forma alguma. Aí é muito bom. Foi bem gostoso. E um beijo para Shakira, viu? Um beijo para ela. Valeu. Tchau, Shakira. Valeu. Tchau, Jomar. Obrigada.